Jordão, Dorival tá descartado. O treinador Tite tá descartado. Sampaoli só assume se for no meio do ano. E precisa dobrar o argentino ainda com projeto esportivo. Tá pedindo muita grana também o Sampaoli. O Luiz Castro virou novela mexicana. Não quer abrir mão dos valores que tem a receber do Al Nassr. E agora, Jordão? Estão falando aí de Ramon Dias. Será que o Santos pode dar esse voto de confiança para o treinador argentino Ramon Dias? Porque começa a ficar muito complicadas as oportunidades de mercado, né? Ou o Santos vai para um mercado intermediário sul-americano. Por exemplo, o treinador do Racing, por exemplo, que me foge o nome dele agora. Gustavo Costa. Gustavo Costa. Isso. Seria um bom nome para o Santos Futebol Clube? Buscar um treinador argentino intermediário? Sempre se fala no BKSS. Aliás, eu não sei porque a blogueirada ainda não levantou o nome do BKSS. Tá em crise? Lembra do BKSS. Eu não sei porque até agora ninguém falou do BKSS, mas eu trago aqui o nome do BKSS. Onde tá o BKSS? O BKSS, ele tá no Elche da Espanha. Não vai sair. Não vai. Não vai sair do futebol europeu pra treinar o Santos. Não vai. Então, descarto. Por isso que a blogueirada não lembrou do BKSS. Agora eu entendi. Descarto o BKSS. E aí, meu caro Thiago Jordão, quais são as opções? Porque eu já tô preocupado. Já tô imaginando o Mancini. Já tô imaginando... Eu não sei. Já tô imaginando... Nada contra, tá, gente? Mas é uma dor, né? Muito grande. Você sair de Sampaoli, por exemplo, para Léo Condé. Papitão. Um papitão da massa. O Carpini, pela informação que eu recebi, o Carpini foi procurado, hein? O Carpini foi procurado e não quer sair do Vitória nesse momento. O Grêmio também recebeu recusa do Thiago Carpini. E agora, meu caro Thiago Jordão? Quem de fato aceita esse projeto do Santos? Complicado, né, Marcão? É uma questão a se pensar. Uma opinião que eu tenho, eu acho que o Santos jogou o ano de 2024 inteiro no lixo, Marcão. Sabe por quê? Porque eu acho que era o momento... 25. Não, começando em 2024, 24, ok. Que está refletindo neste ano. Por quê? O Santos teve no ano passado uma grande oportunidade de ter um projeto esportivo de verdade. Você contratar um treinador, estabelecer o perfil dele e você iniciar o ano com esse treinador. O Santos teve milhões de oportunidades de demitir o Fábio Carille e selecionar um outro apto a pelo menos começar o campeonato de 2025. Coisa que o Santos não fez. Atrasou o planejamento, foi levando com a barriga o Carille e deu no que deu. Aí, linha do tempo, né? Chega Pedro Caixinha, contratado ali, negociação de um dia, já deu errado. Então, fica aquela questão, Marcão. Qual grande treinador vai querer vir treinar o Santos tendo esse panorama do que é o Santos Futebol Clube? Um clube onde o CEO diz uma coisa, o presidente diz outra. Um clube onde não se sabem como são feitos os processos internos. Muita gente fala que acontece de determinada maneira, outra gente fala que acontece de determinada maneira. Então, é tudo muito confuso, Marcão. E se a gente for olhar para o mercado, só restam as opções intermediárias mesmo. Por exemplo, o Santos ainda não contatou o Crespo, né? Não temos a informação. Mas dos técnicos de classe A, se assim podemos elencar, eu acho que só falta o Crespo para o Santos ir atrás. O que nos resta, os técnicos de menor categoria. Que aí é o que eu digo. Por que o Santos jogou o ano de 2024 no lixo? Se o plano do Santos era ter um treinador também de menor categoria, menor nome no seu clube, por que já não foi atrás dele no ano passado? Para poder ter um projeto a longo prazo que tanto é falado no Santos Futebol Clube e nunca acontece. Agora, claro, a gente fica buscando alternativas, né, de mercado. Olha, eu não desacreditaria nesse momento de o Santos, Marcelo Teixeira, pegar o telefone e ligar para o Luxemburgo. O Luxemburgo deve estar sendo oferecido ao Santos Futebol Clube. Não tenho dúvida nenhuma que o Luxemburgo é um dos nomes que está sendo oferecido ao Santos. O nome do Luxemburgo deve estar na mesa. E veja, Thiago Jordão, se nós falássemos do Luxemburgo há 10 dias atrás, cara, ninguém queria o Luxemburgo. Ninguém queria o Luxemburgo. Com o momento atual do Santos, tendo César Sampaio, já tendo 5 negativas, o Luxemburgo já começa a ganhar força nos bastidores do Santos. Com certeza. Porque qual é o nome que tem aí no mercado que chegaria ao Santos Futebol Clube hoje e resolveria? Esse é o problema. Eu fui perguntado sobre o Luxemburgo aqui nos últimos 10 dias. Eu digo, sempre a mesma coisa. Olha, o Leonardo colocou o Filipão. Filipão é outro nome que deve estar sendo oferecido ao Santos, né? Então a gente começa a ficar sujeito
E aí vamos discutir se tem sentido ou não, mas a possibilidade de um Luxemburgo, de um Filipão desembarcar na Vila Belmiro começa a ficar maior, hein? Começa a ficar maior, porque se traz o Mancini é uma baita rejeição. Concorda comigo? Concordo. Se você tirar o Léo Condé do Ceará, não faz muito sentido. Você vai pagar uma multa para ter o Léo Condé. Talvez faria sentido você pagar uma multa para tirar o Vojvoda do Fortaleza. Faz muito sentido. Aí faz muito sentido. Eu, particularmente, tentaria isso. Se você trouxer o Eduardo Batista tem rejeição. E desconfiança. E desconfiança. Se você traz o Luxemburgo, tem discordância, mas ninguém coloca em jogo o potencial e o conhecimento do Luxemburgo. E outra coisa, o Marcelo Teixeira é um cara muito preso ao quê? Ao passado. Não sei não, viu, Thiago Jordão? Não sei não se não pode pintar um Vanderlei Luxemburgo aí depois de... Olha, depois de tantas negativas, o Luxemburgo tá que nem o Chaves lá, ó. Só levantando a mão lá no fundo da sala. Se olharem pra ele, ele topa, viu? Só esperando a oportunidade, né, Marcão? Porque, como você bem disse, digamos que o Santos ali elencou 20 possíveis treinadores. Os 5 primeiros já recusaram. Aí vai chegar no 6º, chega no 7º, chega no 8º. Quando você menos perceber, meu amigo, o Santos já só sobrou quem? O Odair Hellmann, o Vanderlei Luxemburgo, sobrou nomes como o Felipão. O Felipão eu ainda acho difícil o Santos ir atrás, Marcão, porque ele boatos na imprensa gaúcha. Ele deu uma declaração que não treina clube mais aqui no Brasil. Isso, e o Grêmio também, boatos da imprensa gaúcha, claro, que o Grêmio o procuraria para ser diretor técnico, como aconteceu na equipe do Atlético Paranaense. Então, Marcão, chegando assim a ponto da gente ir atrás do Luxemburgo, é preocupante, Marcão. Muito preocupante, porque mostra como o Santos é despreparado, Marcão. Cada dia que passa mostra como o Santos é um clube, claro que não institucionalmente no sentido histórico. O Santos não é um clube pequeno, mas mostra como o Santos é administrado de forma pequena, Marcão. Pequena, porque é um clube que não tem criatividade. O Santos, ele não tem estrutura, não age como se o Santos tivesse tido o Pelé, Marcão. Não parece que a gente teve o Pelé. Às vezes eu tenho a impressão que o Pelé, na verdade, era o Bilé, né? Quem que o nosso grande ídolo se inspirava. Porque um clube que teve o Pelé, bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, octacampeão brasileiro, 22 vezes campeão paulista. E, Marcão, passar vergonha atrás de vergonha, dia após dia, desculpa, existem certas coisas que deveriam ser plausíveis, Marcão, de impeachment no Santos, na minha humilde opinião. Tá aí o Jordão, hein? Tá bravo, hein? Então você não queria o Luxemburgo de jeito nenhum. De jeito maneira. Eu sou muito fã do Luxemburgo, já falei aqui, mas pensar no Luxemburgo, no meu entendimento, e volto a dizer, gente, pode dar certo? Pode dar, é que nem a mesma coisa, né? Eu falei que eu sou contrário ao César Sampaio ser efetivado. Parece que tá claro para todo mundo agora que não tem perfil, mas até semana passada a gente falava, né? Até semana passada a gente falava. Não quer dizer que a falta de perfil do César Sampaio significa dizer que o Sampaio não dará certo. Pode dar. Às vezes você faz errado e dá certo. Mas não é o nome para o Santos Futebol Clube o César Sampaio. É a mesma coisa que eu digo do Luxemburgo. Você pode trazer o Luxemburgo, que na minha opinião não é a melhor decisão, mas pode dar certo. Mas, no meu entendimento, é um retrocesso. Porque o Luxemburgo, atualmente, ele está muito mais preocupado em debater com a imprensa e mostrar que ele realmente sabe muito de futebol do que fazer bons trabalhos. Você que vai cobrir as coletivas, você vai ter um grande desafio, porque o Luxemburgo vai ficar batendo boca com a imprensa o tempo todo. O cara faz uma pergunta, ele retruca. Aí entendeu como que é? Entendi. Esse é o Luxemburgo. No Corinthians, que ele foi bem. Se você for ver o Luxemburgo no Corinthians, ele revelou o Mosqueiro, né? Foi o Moscardo. Mosqueiro é bom, hein? Revelou o Moscardo. Teve o zagueiro que foi vendido, Raul. Teve o Raul, teve o Murilo, que joga no Nottingham Forest. Ele revelou 3, 4 jogadores no Corinthians, que o Corinthians ganhou uma fortuna. E o Luxemburgo teve coragem de pegar esses caras da base e levar profissional. Ou seja, futebol ele conhece. Mas o estilo Luxemburgo hoje é muito difícil. Porque ele está preocupado em debater, ele está preocupado em, a todo momento ali, trazer para ele os holofotes, entendeu? Então não cabe muito. No meu entendimento, o Santos precisa de um treinador de outro perfil. Você falou do treinador do Racing. Seria palpável? Seria viável? Marcão, eu acho que sim, porque se a gente puxar o histórico do Racing, ultimamente, contra as equipes brasileiras, dos últimos 10, o Racing ganhou 9, Marcão.
Então, ele tem um desempenho bom contra equipes brasileiras. Claro que lá no Racing é outra coisa, né? Os investimentos que são feitos no Campeonato Argentino são muito diferentes, claro, dos investimentos feitos aqui no Campeonato Brasileiro. Só que ele vem mostrando que ele é capaz de fazer isso, Marcão. Ele perdeu uma peça importante do elenco, que é o Quinteiro. O Quinteiro foi jogar no América de Cali. E não abaixou o desempenho. Ele, inclusive, consegue potencializar os seus volantes, Marcão. O volante Nardoni, muito bom de bola, Marcão. Muito bom de bola. Ele conseguiu pegar um jogador que era escanteado na equipe do Racing, levou a equipe titular e ele, inclusive, participa de gols. Então, claro, pode dar errado. Quando a gente faz uma análise, seja negativa ou seja positiva, claro, sendo positivo, a gente quer ter razão. Mas se a gente faz uma análise negativa sobre alguém, a gente não quer ter razão, né, Marcão? Às vezes eu acho que é isso que às vezes algumas pessoas não entendem. Quando a gente analisa o Luxemburgo de uma forma negativa, não significa que a gente está torcendo para que ele venha e a gente fala, olha, eu avisei. Não. Perfeito. Diferente. Assim como quando a gente analisa positivamente alguém, não é necessariamente algo que vai se confirmar na frente. Como é o caso, muita gente fala pra gente aqui, né, Thiago? Eu não lembro a sua opinião sobre o Caixinha, mas eu era favorável à chegada do Caixinha. Aí tem cara que entra no chat e falou, Marcão, você foi favorável ao Caixinha, você também tem culpa. Pô, não é assim, cara. Não. Então quer dizer que o Tite foi mal na seleção brasileira e a culpa é de quem achava que o Tite era um bom treinador para a seleção brasileira? O país todo achava? O cara pode ir bem ou ir mal. Isso não significa dizer que o Caixinha é um mau treinador, né? Ele fez um mau trabalho no Santos. E não é porque eu fui favorável à vinda do Caixinha e acreditei nele que tá tudo perdido, que o Caixinha não vai treinar mais ninguém. Então, esse cuidado é preciso ter, Jordão. Com certeza, Marcão, porque é um termo que eu até aderi ultimamente. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Marcão, quando a gente fala de, por exemplo... Ih, mamãe! Você não quer ter razão. Quero ser feliz, Marcão. Você quer ser feliz? Quero ser feliz, maravilha. Eu quero ver o Santos campeão. Esse é o meu sonho, porque faz tempo, hein? Mas é aquilo. Quando a gente traz uma análise aqui, a gente traz um ponto de vista apenas. Apenas um ponto de vista. Eu também fui favorável ao Caixinha. Inclusive, eu falei pro meu pai. Eu falei, pai, o Santos contratou o Caixinha. Ele falou, é bom? Eu falei... Ótimo, eu disse ótimo, né? Olha a propaganda que eu fiz do Pedro Caixinha para um parente meu. Então, é aquilo. Quando dá errado, Marcão, a culpa não é nossa. Tem que olhar quem contratou, quais foram os processos. Não porque o fulano comentou... Eu vi um comentário na internet, Marcão, que falaram assim... Vocês da imprensa são os culpados pelo momento atual. Aí ele citou a gente, no Varanda Futebol Debate. Ô, louco. Citou o Ademir Quintino. Mamãe. E citou o pessoal do EPE, lá do Esporte por Esporte. Meu Deus. Quer dizer, então... Culpados somos nós. Todos nós. Acharam, desculpem, encontraram os culpados. Não é o Marcelo Pereira Teixeira e não é o Pedro Martins. Somos nós. Perdão. Esse é um pensamento pequeno, né? Porque, no final das contas, por que você acreditou no Caixinha? Eu explico, é muito simples. Porque você viu que o Caixinha já conhecia o futebol brasileiro, tinha um ano muito positivo no Red Bull Bragantino. No segundo ano foi mal, mas o Bragantino também, né, vendeu seus principais jogadores, então o treinador perde um pouco de força quando você vende os seus principais jogadores. Vendeu o Elinho, vendeu o ponta do lado esquerdo, que me foge o nome dele. Foi o Hurtado. O Vitinho. Também. Vendeu o Vitinho, vendeu o Hurtado. Enfim, você perde seus principais jogadores, aí, meu amigo, fica complicado pro treinador. Então, o fato de o Caixinha ser um estudioso, ter uma oratória muito legal, convenceu muita gente. E convenceu você. Só que no Santos foi mal, pô. Então, às vezes o torcedor, ele... Não, Marcão, por que você apostou no Caixinha, agora a culpa é tua? Ou a culpa é tua, Jordão? Não funciona assim. Da mesma forma que eu tenho dito aqui, eu não acredito no Sampaio como treinador. Pode ser que o Sampaio dê certo. Como deu o treinador do Flamengo em 2009. Depois não treinou lugar nenhum mais. O Marcão do Fluminense, que também... O Marcelo Fernandes, em determinado momento, deu certo. Cadê o Marcelo? Pois é. Perfeito. Então, essa questão de analisar o futebol, né, de forma com imediatismo, isso é um grande erro no meu entendimento, né? Paulo Eduardo tá falando que o Luxemburgo precisa de volts, man. Ih, mamãe! Que coisa, hein? Que coisa. Agora, meu caro Thiago Jordão, me diga uma coisa. O Santos Futebol Clube se reapresenta nesta terça-feira e a tendência é que o Santos tenha um time muito parecido com aquele que iniciou a partida contra o São Paulo. Nenhum jogador levou o terceiro cartão amarelo. Tá todo mundo à disposição do Sampaio para domingo? Todos aptos, Marcão. Todos aptos, né? A tendência é ter uma repetição na escalação, principalmente daquilo que foi escalado contra o São Paulo e também contra a equipe do Atlético Mineiro, né? O Santos que segue com os mesmos desfalques, né? Como mencionado, por exemplo, Neymar, Soteldo, Aderlan, Zé Rafael,
Porém, o César Sampaio também em coletivo ele citou, né, que quer encontrar uma equipe ideal. E aparentemente ele concorda com o que estava sendo escalado anteriormente, né? Por exemplo, você trazer Barreal para o time titular, Roleiser, enfim, você ter uma base ali para trabalhar em cima dos jogadores. Então, para o jogo contra o Bragantino, dificilmente teremos mudanças significativas no plano tático santista. Ó, o Silvio Júnior tá perguntando... Gabriel Reis. Por onde anda Gabriel Reis? Também é um nome que na internet bomba, hein? Na internet o Reis também, eu vou falar uma coisa pra você, o Guardiola dos youtubers. Por onde anda Gabriel Reis? Ô Marcão, ele tava no News Old Boys, Mas também não porém... treina lugar, não ganha nada, não treina ninguém, mas na internet é um leão o tal do Reis, hein? É que você não sabe a fala dele, Marcão. Ele se demitiu né, do News Old Boys com a seguinte fala: eu sou incompetente. Pode pesquisar. Ele disse que ele era incompetente porque se o time dele, que ele sendo comandante, e ele não conseguia tirar o melhor de cada jogador, ele disse: eu sou incompetente, portanto estou indo embora. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha aí, hein? Ó, ainda sobre treinador, o Júnior Zanon tá falando que chama o Crespo. Eu acho o seguinte, eu acho que o Santos deve... Não é informação. Quando a gente tem informação, a gente traz aqui. Não vazou o nome do Crespo ainda na imprensa, né? Mas eu tenho certeza que o Crespo tá na mesa lá da diretoria. Eu acho que alguém já tentou ali falar com o Crespo, mas não é um treinador fácil de ser convencido, hein? O Crespo é um treinador muito caro e também é uma negociação que dura pelo menos alguns dias. Não achem que o Crespo é um treinador fácil de ser convencido. Eu acho muito difícil que o Santos consiga trazer o Crespo. Ele vai olhar um pouco da bagunça, ele vai sentir um pouco o terreno. Agora, chama atenção para você, Thiago Jordão, que mesmo com o Neymar, o Santos não está conseguindo atrair bons profissionais. Porque quando o Neymar veio ao Santos, se falava, pô, agora mudou, hein? Agora a credibilidade do Santos é outra, o Neymar vai pegar o telefone, vai ligar para um, vai ligar para outro, vai ligar para o Guardiola, vai ligar para o Messi, vai ligar para o Cristiano Ronaldo, vai ligar para todo mundo e todo mundo vem para o Santos. Não é isso que está acontecendo, hein, Jordão? Marcão, e é preocupante, né? Porque quando o Neymar chegou, muito se teve aquela expectativa, né, de agora tudo mudou. A gente vai ter todos que são ali de classe A virão para o Santos, coisa que não está acontecendo. Aparentemente, a questão trabalhar com o Neymar, que seria um grande trunfo da diretoria santista em fazer contratações e também para o departamento de futebol, seja na comissão ou internamente, não está acontecendo. E isso é preocupante, Marcão. Isso prova que não é só um ponto que os treinadores levam em consideração. O jogador até pode levar em consideração, vou jogar com o Neymar aqui, diferente, né? Vou poder contar pros meus filhos, né? Enfim, eu já joguei com o Neymar. Agora, treinador não. Treinador de a classe S, né? O treinador bom, ele não se importa tanto assim em treinar o Neymar, porque ele vai ter a oportunidade de treinar outros grandes jogadores, né? Então, é preocupante, Marcão. É preocupante pensar que nem com o melhor jogador brasileiro em atividade é possível trazer alguém que se interesse em jogar em treinar o Santos Futebol Clube.